Então, galera, tudo bem por aí? Vamos para a parte 2 das nossas transformações gasosas, então? Vamos lembrar de umas coisinhas que a gente já falava desde o primeiro ano e umas coisinhas talvez novas aí para a gente prestar atenção. Então, primeira coisa, para a gente começar a trabalhar com essa segunda parte, que vai levar em consideração a quantidade do gás, o tipo do gás, a gente tem que saber diferenciar o que é gás e o que é vapor, porque a gente não calcula vapor. Então, gás é toda a substância que ela já é gasosa na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, né? Pressão de 1 atm ou 25 graus Celsius, mas na verdade a gente tem que considerar o valor em Kelvin da temperatura. Então, se aquela substância na condição normal de temperatura e pressão, ela já se encontra no estado gasoso, quer dizer que ela é gás. Ela não se transformou em um gás. Ela já tem essa característica de ser gás. Isso vale lá para os gases mais conhecidos que a gente tem, gás oxigênio, gás carbônico, os gases nobres de forma geral, né? Os halogênios, que também uma boa parte é gás. Então a gente tem que cuidar quando a gente está usando o termo gás e o termo vapor, e às vezes não é. O que é um vapor? O vapor é a forma gasosa de qualquer substância, que é um líquido ou um sólido na CNTP. Quer dizer que na condição normal de temperatura e pressão, ele pode ser sólido ou ele pode ser líquido. E aí houve um aquecimento desse sistema, um aquecimento dessa substância para que ela pudesse mudar de estado. E aí, se ela mudou de estado, ela não é gás, ela é vapor, porque gás é a característica da substância. Como que a gente usa de exemplo vapor? Vapor da água, né? A água está mudando de estado, passou lá de líquido para gasoso, na verdade a gente tem que chamar de líquido para vapor, porque é o vapor da água. Ou se a gente está trabalhando com algum metal, alguma substância que estava sólida anteriormente, e a gente colocou uma temperatura adequada para que ele pudesse evaporar, como o mercúrio, então a gente pode falar que é o vapor de mercúrio ou vapor de outra substância. Então, bem claro que a diferença entre gás e vapor, porque a gente vai precisar saber disso agora. Para a gente começar a falar da nossa parte 2 das transformações, a gente vai falar da equação geral dos gases ideais. Quem são os gases ideais? Quais as características dos gases ideais? Os gases ideais, eles se encaixam nessa característica de baixa pressão e alta temperatura. Então, quanto menor for a pressão aplicada sobre esse gás e quanto for a maior temperatura para que haja a vibração correta, a agitação adequada dessas partículas gasosas, a gente fala que ele é um gás ideal. Os gases ideais são quase todos esses que aparecem para nós para que a gente possa calcular. Não vai aparecer para você em dia o que é um gás real, um gás ideal, não em química. Ele vai pedir para você calcular dentro dessas condições, né? E como que a gente calcula isso? Nós já vimos isso lá nas transformações, parte 1. Lembra que a gente tinha uma constante, né? Uma variável que não tinha mudança, que não se alterava no decorrer do sistema? Então agora a equação geral dos gases ideais, ela pega todas aquelas variáveis e junta numa equação só. Por quê? Pode ter em algum sistema, em algum momento, em que esse gás ele tenha todas essas variáveis constantes. Ou todas essas variáveis, algumas delas eu quero descobrir, né? Talvez numa pressão diferente, um volume diferente, uma temperatura diferente, eu quero saber como que eu vou adequar esse gás. Talvez ele tenha todas as pressões e volume e temperatura inicial e lá no final aconteceu alguma transformação em que alterou alguma dessas variáveis. Então é bom a gente saber que a equação geral dos gases ideais nada mais é que a equação da onde saem as transformações dos gases. A transformação isotérmica, a transformação isobárica, a transformação isocórica. Nada mais é que você retirar aquela constante que não sofreu alteração e trabalhar só com as que estão variando. Então aqui a equação geral ela trabalha com todas. Como que eu vou saber quando usar? Quando ele te der todas as variáveis, né? Se todas estiverem sofrendo alteração, sofrendo variação, você utiliza a equação geral. Se uma permaneceu constante, aí você volta lá para as transformações
parte 1, onde você utiliza somente a transformação de cada uma das constantes. Belezinha? Um exemplo de como que a gente vai utilizar essa equação. Então, na atmosfera, ela é composta por uma camada de gases que se situam sobre a superfície da Terra. Imediatamente acima do solo, localiza-se uma região da atmosfera conhecida por troposfera, na qual ocorrem as nuvens, os ventos e a chuva. Ela tem uma altura de aproximadamente 10 km. Cuidado, distância aqui não é importante para nós, não no caso agora dessa análise dos gases. A temperatura no seu topo é de cerca de menos 50 graus. Então, um dado aqui já para a gente separar. E a sua pressão é de 0,25 atm. Se um balão resistente a altas pressões, cheio com gás hélio até um volume de 10 litros a 1 atm e 27 graus Celsius for solto, o volume desse balão, quando chegar ao topo da troposfera, será D. Então, a gente pode dividir isso antes, né, de sair, antes de chegar à troposfera e depois de chegar à troposfera. É isso que ele está pedindo. Qual vai ser o volume quando ele chegar na troposfera? E a gente começa a separar aqui. Então, no início, antes, a gente tem ali uma pressão de 1 atm, um volume de 10 litros e uma temperatura de 27 graus Celsius, que eu vou somar com 273 para dar 300 Kelvin, porque eu tenho que utilizar Kelvin para a temperatura. Quando chegar na troposfera, a gente vai ter ali uma pressão que ele deu de 0,25 atm, um volume que eu quero descobrir qual vai ser o volume quando chegar lá esse balão, e a temperatura ele falou que era menos 50, então eu tenho 273 menos 50, então eu vou ter 223 Kelvin. Então todos os dados aqui nós vamos jogar lá na nossa equação geral dos gases perfeitos. Substituindo, eu vou ter essa galera aqui. 1 vezes 10 de pressão e volume dividido por 300, 0,25 vezes o volume final dividido por 223. Aí a matemática entra em ação, né, meu povo? Não dá para errar isso aqui. Não vão querer fazer divisão antes de terminar as multiplicações, né, Nelson? Fazendo isso aqui, né, 1 vezes 10, 10 vezes 223 deu 2.230. 300 vezes 0,25 dá 75 de volume final. Se eu dividir 2.230 por 75, vai dar 29,7 litros. Então, o volume final desse balão, quando ele chegar na troposfera, vai ser de quase 30 litros. Então, é assim que a gente utiliza essa equação, quando a gente tem todos os dados e eu quero descobrir um só. Né? Então, aqui todos variaram. A pressão variou de 1 para 0,25, o volume variou de 10 para quase 30, a temperatura foi de 300 para 223, então todas houveram variação. Beleza? Vamos prosseguir? E a gente entra no volume molar. Esse volume molar já é conhecido de vocês, a gente já usou muito isso aqui em estequiometria. O volume molar nada mais é que o volume ocupado por um mol de qualquer gás, numa determinada pressão e temperatura. Então, aquela quantidade de partículas, a quantidade em mol que um gás está ocupando de um recipiente é o volume molar. E a gente pode reconhecer aqui por essa representação. Então, numa determinada temperatura, né, você tem uma pressão mais alta, você vai ter um determinado número aqui de mols e o volume. Se você aumentar esse volume e esse sistema continuar sendo abastecido, você vai ter o dobro do número de mols se você diminuiu a pressão. Uma forma mais fácil de a gente lembrar disso: um mol de qualquer coisa, um mol de qualquer gás tem sempre 22,4 litros. Então, se eu tiver 2 mols de qualquer gás, eu vou ter então 44,8 litros. Então, o volume molar ele vai aumentando sim, de acordo com a pressão e o volume do recipiente. Isso aqui a gente já utilizava em estequiometria e não era difícil.
um mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros de volume. Beleza? Para a gente chegar no cálculo que leva em consideração essa quantidade de mol de gases, eu tenho que lembrar da lei de Avogadro. Avogadro já apareceu para nós também em estequiometria, né, da constante de Avogadro, falando que um mol de qualquer substância, né, átomo, molécula, tem 6,02 vezes 10 a 23 partículas ou entidades, depende do que a gente está analisando. A lei de Avogadro para o volume molar, ele fala que volumes iguais e diferentes gases, independente de ser qualquer gás, se a gente estiver falando de volume molar, a uma mesma temperatura e pressão, a temperatura e a pressão não estão variando, eles vão ter sempre o mesmo número de moléculas, que é a constante dele. Então, um mol, né, de qualquer substância vai ter os 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Só que essa quantidade não é importante agora para nós, porque é mais fácil a gente encontrar o número de mol pela massa que ele vai te dar no enunciado. Só para a gente fazer essa relação, independente do gás, se eu tiver volumes iguais de gases diferentes, a quantidade em partículas deles é a mesma, porque um mol de qualquer gás tem 22,4 litros. E esse mesmo mol de gás pode ter 6,02 vezes 10 a 23 quantidade de moléculas, né, ou átomos, dependendo do que a gente está analisando desse gás. Então não vai se alterar se eu alterei o gás e ele manter o mesmo volume. Ele continua com o mesmo volume molar. E a gente entra na equação de gases de estado dos gases perfeitos, que é aquele que qualquer gás que obedecer à lei de Avogadro, que se mantiver naquelas condições, ele vai ser considerado um gás perfeito ideal. Né? Aquele gás que manter o seu volume numa temperatura e pressão constante, ele vai ter o mesmo volume molar de qualquer outro gás. E a gente vai poder calcular a quantidade. E aí depende do que o enunciado está colocando para mim, né? PV-nRT é a equação de estado dos gases. Então você tem que saber a pressão, as variáveis permanecem as mesmas, né? Só que aqui a pressão ela vai ter que ser em atm. O volume é em litros. Aqui sim a gente tem que ter cuidado. Geralmente as alternativas elas não aparecem em centímetro cúbico ou qualquer outra unidade. É em litros mesmo que a gente tem que calcular isso aqui. N é o número de mol. É aqui que vai entrar a quantidade de gás que eu tenho que analisar. O número de mol é referente à massa que eu tenho daquele gás e a massa molar dele. Isso a gente vai ver daqui a pouco. O R é a constante dos gases. Sempre você vai utilizar 0,082 e a temperatura sempre em Kelvin. Não dá para utilizar graus Celsius e cuidado, pode ser que apareça assim 273 graus Celsius e você já achando que está em Kelvin. Lembra sempre de somar com 273, que não vai dar errado esse negócio. Um exemplo para a gente utilizar é a equação de estado dos gases perfeitos. Aqui ele está falando que o volume de um balão, né? Então ele já deu a primeira pergunta, ele quer que eu descubra o volume do balão que tem 44 gramas de gás hélio, utilizado em parques de diversões ou em propaganda, num dia em que a temperatura é de 32 graus Celsius e a pressão do balão é de 2,5 atm. E aí ele deu o dado da constante dos gases, que é 0,082, e olha só, ele deu a massa molar do gás hélio, que foi o que ele citou no enunciado. Não é sempre que aparece esse dado, mas no Enem geralmente sim, né? Então vamos colocar aqui as unidades que a gente vai utilizar, as variáveis. Então a gente tem uma pressão de 2,5 atm, nós não temos volume, é isso que nós temos que encontrar. Qual que vai ser o volume desse balão dentro dessas condições que ele me deu? N é o número de mol, que nós também não temos. Nós só temos a massa de gás hélio e a massa molar que ele deu no enunciado. Nós temos o R, que é a constante dos gases, e nós temos uma temperatura de 32 graus Celsius que a gente vai ter que transformar. O que eu faria primeiro? Acharia o número de mol desse gás. Então você vai pegar lá a massa da substância, que é o M1, né, ou o Mzinho,
Isso tem que ser em gramas, gente. Não dá para mudar essa unidade. E vai dividir ela pela massa molar da mesma substância. A gente tem 44 gramas de gás hélio, então eu vou pegar a massa molar do gás hélio. E isso tem que ser em mol por litro. Se ele deu massa molar, ele já está te dando na unidade correta. E aí a gente vai substituir. Então eu tenho 44 gramas de gás dividido pela massa molar, que é 4. Então eu vou encontrar 11 mol. Para esse gás que está sendo utilizado no balão, eu tenho 11 mol. Então completa aqui. O número de mol é 11. E aí falta a temperatura. Então você tem 32 graus Celsius mais 273 igual a 305 Kelvin. Todos os dados aí, agora a gente consegue jogar na nossa equação de estado. Substituindo as variáveis, eu vou ter 2,5 de pressão vezes o volume, que é o que eu quero encontrar. 11 de número de mol vezes 0,082 vezes 305. Não é mais, é vezes. Eu já vi muita gente errando isso aqui, hein? Com a calculadora na mão. Substituindo ali, eu vou ter 275,11 dividido por 2,5 de pressão. Então, o volume desse balão é de 110 litros. É esse tipo de questão que aparece para nós tanto no Enem como nos vestibulares. É essa análise que a gente tem que fazer. Se ele não te dá o número de mol, beleza, pega a massa que ele está te dando, divide pela massa molar e vai para frente. Não é difícil lembrar isso aqui, ainda mais com todos os dados do enunciado. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, depois de fazer os exercícios que eu vou passar para vocês, me chama lá no privado que eu posso te ajudar. Beleza? Abraço e até a próxima aula.